Olá! Todo casamento em algum momento vai passar por crise. Uma crise conjugal tem o potencial de ser a melhor ou a pior coisa a acontecer no seu casamento. Tudo vai depender da maneira como você lida com ela. Se você quer saber como lidar de maneira adequada com as crises, assista esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. Muito bem, queridos, estamos de volta. Eu quero convidar você a acompanhar comigo Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. O texto diz assim: se você vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Eu gosto também da versão do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem, que nesse texto diz assim: quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Casar é sem dúvida desencadear um processo de crise. Todo casamento passa por problemas de adaptação, problemas de ajuste, conciliar diferenças. Tudo isso é extremamente desafiador para o casamento. Mas a grande questão é que quando as crises conjugais elas entram na nossa vida, precisamos saber lidar com elas, precisamos saber trabalhar com elas. Aliás, desde o início é preciso entender que crise e problema são duas coisas diferentes. Os problemas são normalmente as coisas que acontecem no relacionamento com as quais nós sabemos lidar, nós temos recursos para conciliar, mas as crises, normalmente, ela é a evolução dos problemas não resolvidos. A crise pode ser algo que está acima das nossas forças, das nossas capacidades. Quando nós pensamos em crise conjugal, nós temos que entender que as crises elas podem vir de três fontes. A crise ela pode ser natural, que são as crises que os casais passam por conta dos estágios e das fases naturais do seu casamento. Por exemplo, o nascimento de um filho, a própria rotina do casal, o crescimento do filho, as fases da sua adolescência, o ninho vazio. Tudo isso são situações e estágios naturais que podem gerar crise no casamento. Nós temos uma segunda fonte, que é as crises acidentais, que são aquelas que acontecem quando nós passamos ou o casal passa por situações atípicas. Por exemplo, um acidente, a perca repentina de um emprego ou alguma coisa que está fora do script ou inesperado acontece e isso desencadeia uma situação com a qual o casal tem dificuldade a lidar. Mas temos também uma terceira fonte geradora de crise, que são aquilo que eu chamo das crises evitáveis, que são as crises que nós geramos no nosso casamento por conta da nossa imaturidade, por conta da precipitação, por conta da falta de recursos, por conta da ignorância em lidar com alguns problemas. Essas crises, elas normalmente são as piores, porque a imaturidade que a gerou é a mesma que impede o casal de resolver e de lidar com essas crises. Quando pensamos na questão das crises, nós temos que entender que algumas são muito comuns, pelo menos na minha experiência como pastor, eu identifico crises que são muito comuns nos relacionamentos. Poderia citar algumas delas, por exemplo, a crise das expectativas frustradas. Todo casal casa com uma ideia do que é o casamento, com uma versão ou uma visão idealizada do outro, e a realidade traz uma grande frustração. Afinal de contas, a frustração sempre é proporcional à expectativa que se cria em cima de alguém ou de alguma situação. Uma outra crise muito comum é uma crise financeira. Isso acontece por conta do descontrole financeiro de um ou dos dois membros do casamento. Às vezes, querer manter um estilo de vida acima do que você pode, querer impressionar pessoas através de coisas e de compras, não ter noção de controle, de ajustes, de um sistema, de um orçamento ou de algo que possa
te ajudar a administrar bem suas finanças, tudo isso pode gerar uma crise. E veja, finanças são o segundo motivo, crise financeira é o segundo motivo principal de divórcios no mundo. Nós temos também crises geradas por problemas de intimidade, da sexualidade. Às vezes nós temos um casal que tem ritmos sexuais diferentes, que tem tempos de sexualidade diferentes, que tem apetites e desejos diferentes. Não bastasse isso também, há muitos casamentos onde há infidelidade, onde há algum tipo de problema envolvendo a questão da sexualidade e acaba gerando uma crise que precisa ser administrada pelo casal. Nós temos também a questão da crise da comunicação, crise na criação dos filhos e assim por diante. Todos nós estamos sujeitos a passar por crise, mas a grande questão é como lidamos com as crises. Como podemos vencer e passar por elas de maneira que elas produzam algo bom no nosso casamento? O texto que nós lemos de Provérbios vai nos mostrar que quando nós passamos por tempestades ou por crise e nós não temos os recursos necessários, nós não temos as saídas, nós não temos a maturidade que precisamos para resolver, nossa força é pequena. Quando a gente se mostra fraco diante das dificuldades ou a gente desiste diante de uma crise, é porque é sinal de que a nossa força e os nossos recursos são pequenos. Aliás, eu posso garantir para você que não são as crises que destroem os casamentos, mas é a falta de recurso que o casal tem de lidar com elas. Hoje eu quero te dar alguns conselhos para que você possa saber como lidar quando a crise se instala. E o primeiro conselho que eu vou te dar, que é extremamente importante, é jamais ignore a existência da crise. Há muitos casais que, quando estão passando por crise, por momentos de dificuldade, tendem a esconder, tendem a ignorar essas coisas que estão acontecendo, tendem a entrar naquilo que eu chamo do efeito do casal Facebook, que é justamente passar uma imagem de que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Determinadas crises, eu diria algumas crises pontuais, elas precisam serem trabalhadas imediatamente, do contrário levarão o casamento à ruína. E algumas pessoas que protela por muito tempo, e você já deve saber que todo problema que você não resolve, que você coloca para debaixo do tapete, ele volta em algum momento do seu relacionamento. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer é não ignore a crise. No momento de crise, identifique a crise e comece a trabalhar nas soluções do problema, não finja que ela não está lá. O segundo conselho que eu te dou é que nos momentos de crise você precisa aprimorar a parceria do casamento. Quando se passa por crise, a coisa mais comum é os casais ou os cônjuges ficarem em busca de quem é o culpado, de quem é o responsável. Isso faz com que um julgue o outro, com que um acuse o outro pelo que está acontecendo. Isso enfraquece a parceria do casamento. É nos momentos de crise, é nos momentos difíceis da vida conjugal, de tempestades, de dificuldades, é justamente nesses momentos em que o casal precisa se unir, fortalecer a sua parceria, ficar perdendo tempo em busca de culpados, em busca de quem foi o responsável pela situação, é um exercício inútil e que não contribui em nada para o seu relacionamento. Quando a crise se instalar, se aproxime do seu cônjuge e entenda que toda crise conjugal é uma crise para os dois resolverem, é uma crise que envolve o casamento. Portanto, é necessária essa parceria para resolver o problema. Terceiro conselho é: não tome atitudes nem decisões precipitadas. Nos momentos da crise, sob o efeito das emoções, a nossa tendência é ter atitudes, palavras e tomar decisões precipitadas e que lá na frente nós vamos nos arrepender. Nos momentos difíceis não há tempo, ou nos momentos de crise, não cabe ações precipitadas. É necessário sentar, conversar, ver os problemas de outras perspectivas, encontrar saídas e soluções para os seus problemas. Não se precipite quando você estiver passando por crise. Às vezes dá a ideia de que o casamento já não dá mais certo, de que a relação não tem possibilidade de futuro. Não se precipite, porque as crises podem ser portas que nos levem a outros níveis, a um nível muito melhor no nosso casamento. Também quando você estiver passando por crise,
procure ajuda de pessoas capacitadas. A Bíblia vai dizer que na multidão dos conselhos há sabedoria. Na maioria das vezes, quando nós passamos por crise, nós estamos diante de uma situação que sozinhos não temos como resolver. Há pesquisas que mostram que os casais demoram cerca de 6 anos para procurar ajuda quando estão enfrentando problemas e crises conjugais, e a maioria das vezes, quando chega na pessoa que os pode ajudar, seus casamentos já estão a ponto de se acabarem. Às vezes não há nada o que fazer a não ser esperar um milagre do Senhor na vida desse casal. Por isso, quando você estiver em dificuldade, procure ajuda. Mas eu já te advirto que quando nós vamos procurar ajudas, não é todo tipo de pessoa que pode nos ajudar. Tem muita gente com boa intenção, mas sem preparo, sem experiência, sem condições de nos auxiliar. Quando você estiver passando por uma crise, procure pessoas que têm experiência na área em que você está passando por crise. Pessoas que têm conhecimento específico nessa área, são essas pessoas que podem te aconselhar. Pessoas que amam você e pessoas que se importam com a sua situação. Porque, afinal de contas, opinião qualquer pessoa pode dar. Gente que é especialista em dar opiniões, mas jamais podem dar conselhos. E são os conselhos que nos abençoam. É a recomendação de um profissional, quem sabe procurar o seu pastor, quem sabe procurar um terapeuta, quem sabe procurar um especialista, se o seu problema é na área da sexualidade, na área das finanças, procurar gente específica nessa área, procure recursos, procure pessoas, fazer leituras. Isso vai te ajudar a lidar com esses problemas e com essas dificuldades. Também eu quero te aconselhar nos momentos de crise a não se esquecer de que o Senhor está com você. Deus não nos abandona. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E é justamente quando nós mais precisamos que Deus se faz presente na nossa vida. Confie que Ele está com você. Deus deseja que o seu casamento possa triunfar sobre esses mares revoltosos da crise. Mas para que isso aconteça, esteja colocando Deus em primeiro lugar no seu casamento. Esteja colocando os seus problemas diante de Deus. Como diz 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Faça como Paulo, que recomenda em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações. Eu quero terminar esse vídeo te aconselhando a uma última coisa. Ressignifique o seu olhar diante da crise. O que é isso? A crise, no idioma chinês, ela tem 2 possibilidades, ou quer dizer 2 coisas: ruptura ou oportunidade. Toda crise tem o potencial de destruir seu casamento, mas também tem o potencial de fazer com que vocês vivam um outro nível de relacionamento. Toda crise pode ser um muro ou pode ser uma porta. Tudo vai depender da maneira como você lida com a crise. Portanto, quando estiver passando por crise ou quando souber que alguém está passando por crise, não se desespere. Saiba que você pode olhar a crise não de um ponto de vista negativo, mas olhar a crise de um ponto de vista positivo, entendendo que ela pode ser a oportunidade de vocês trabalharem coisas no seu casamento, de vocês amadurecerem em áreas importantes e que vão fazer o seu casamento se tornar cada vez mais forte. Toda crise que não destrói o casal o torna ainda mais forte. Por isso, quero te lembrar que as crises não precisam ser o fim da história do casamento, mas pode representar um novo começo. Um começo de um casamento mais estruturado, mais firme, mais forte. Confie em Deus e siga os conselhos desse vídeo e certamente você vai saber lidar com a crise e vai conseguir vencer todas as dificuldades que passam para o seu casamento. Se esse vídeo abençoa a sua vida, curta e compartilhe. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixem comentários e sugestões de temas para que a gente possa interagir e eu terei muita alegria de estar respondendo
as perguntas, as dúvidas e de estar levando em consideração as suas opiniões. Que Deus abençoe. Até a próxima.